Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um delineado gatinho de uma forma fácil, rápida e prática. Então vamos lá para o tutorial? O primeiro de tudo aqui eu vou te apresentar os delineados que eu tenho aqui, que são os mais populares. O primeiro é esse daqui, de caneta. Gente, esse de caneta aqui, para quem tem pouca habilidade ou para quem quer treinar aquele traço do delineado para ficar perfeito, essa aqui é uma boa opção. Eu gosto muito porque tem o traço fininho. Se você compra de uma marca boa, ela vai durar muito, tipo, vai entregar muito para o seu cliente. Segundo delineado mais famosinho entre as maquiadoras é esse daqui, ó. Esse da Inglot. Gente, esse delineador em gel, ele é maravilhoso, tem uma fixação maravilhosa, ele é super pigmentado e dá aquele acabamento perfeito na hora de fazer o delineado, tá? Então, para você usar esse aqui, você tem que treinar bastante, mas eu tenho uma técnica que eu vou te ensinar. Já deixa seu like aqui, já curte esse vídeo, né? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque toda semana tem vídeo novo aqui para você aprender. E não menos importante, tem esse delineado aqui, gente, esse delineador. Vocês lembram que na Avon tinha um delineador que era a embalagem azul. Primeiro era preto, né, com a embalagem cinza, igual esse. Depois foi o azul com a embalagem branca. Aquele que você não podia nem sonhar em borrar um pouquinho, que ardia o olho como se tivesse colocado pimenta. Eu era daquelas, naquela época lá, e ficava treinando gatinho. Só que naquela época, o gatinho não era, a gente não fazia muito aquele puxado, né? Ele era voltado assim para baixo, a pontinha dele. Aí depois que foram incrementando mais, colocando mais aqui o gatinho puxadinho. Aí veio o gráfico e outros tipos de delineado. E esse daqui, gente, ele tem aquele aplicador igualzinho do da Avon, igualzinho. Então vamos lá, eu vou te ensinar uma técnica infalível para você fazer, seja em você, seja em clientes, caso você quer se tornar uma maquiadora. Já pega essa dica aqui que ela é de milhões. Quando você for fazer o delineado na pessoa, na sua cliente ou em você, você tem que ter em mente que a maioria dos olhos, dependendo do formato dos olhos, igual o meu olho, além dele ser pequeno, ele tem uma pálpebra gordinha e um pouquinho levemente caído aqui no final, tá? Meu olho, ele é considerado normal, porque o tamanho que ele é aqui, ele tem nesse espaçamento aqui, tá? Então, e tem esse puxadinho no final, que é considerado olho amendoado, só que ele é pequeno, certo? Então, o que eu vou fazer? Pro meu tipo de olho, eu vou usar um delineado que eu vou respeitar. Eu não posso, eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir dessa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? Eu tenho que fugir dela, porque quando eu abro o olho, ela fica bem evidente aqui, ela marca bem aqui, ó, você pode ver que ela tá bem aqui. Então, para eu fazer um delineado tradicional, ela ia pegar bem em cima e ia ficar aquele olho muito marcado, ia ficar aquela meio torto. Para ficar um delineado bem bonito, nesse olho, assim, aquele bem grandão, aquele o tradicional, aí eu teria que fazer o delineado gráfico, que é aquele que com o olho aberto ele vai ficar perfeito aqui, só que quando eu fechar o olho ele vai ficar com aquele gráfico aqui, ó, no olho. Então essa é a diferença. E também tem aqueles gráficos que você faz aqui, aquela linha alternativa, para deixar mais fashion. Então vamos lá, dica de milhões. Olha essa daqui, gente. Essa sombrinha aqui, pode ser dessa cor, pode ser mais clara, pode ser do que você, a cor que você tiver aí, mas que seja no tom de marrom, tá? Porque você vai fazer a base desse delineado. E sem contar que você também pode usar apenas a sombra para fazer um delineado esfumado ou um delineado com sombra, que fica lindo também. Tem muita cliente que gosta. Então, eu vou fazer isso aqui para ser a base do meu delineado. Você vai pegar um pincel chanfrado, igual esse que eu tô usando aqui. Esse, ele é da Make On, mas ele não tem numeração mais. Mas não tem segredo. Ele é bem fininho, pode ver que as cerdas dele são bem fininhas, bem juntinhas, chanfradinho. Você vai pegar aqui a sombra, aí eu tiro o excesso dos lados dela e eu vou posicionar de frente. Principalmente se a cliente tiver uma pálpebra gordinha, caidinha. Se ela tiver uma pálpebra caída, eu não indico fazer delineado. Se tiver muito caído, aquele excesso de pele extremo, não é recomendado um delineado. A gente pode usar outros tipos de técnica que dá esse efeito, tá bom? Eu vou usar um espelhinho aqui para me auxiliar nessa parte. Eu vou me posicionar de frente para o meu espelho, tiro o excesso
e vou aqui marcando, ó. Eu vou pegar aqui de baixo desse cílio aqui e vou em direção ao final da sobrancelha. Mas a referência não é em direção ao final da sobrancelha. Por quê? Tem gente que tem sobrancelha até aqui, tem gente que tem sobrancelha até aqui. Então, você vai elevar a 45 graus, tá? Pra mim, o meu 45 graus, ele vai de encontro com o final da minha sobrancelha, tá? Aí eu venho aqui e faço essa marcação aqui abaixo, na parte inferior do meu olho, tá vendo? Ó, vou virar de frente. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui do meio pra dentro, ó. E trago até o final do olho, ó. Ó que como com a sombra já vai ficando bonito. Lembrando que isso aqui, gente, é só um esboço, né? É só um rascunho pra você passar o delineado aqui por cima. Ó. Já faço a pontinha ali. Olha só. Esse aqui fica um delineado com sombra. Aí, se quiser fazer com sombra, você pode intensificar mais aqui essa sombra para ficar mais evidente. Não é o caso agora, porque eu estou fazendo uma base para receber aqui o meu delineado. E eu vou começar fazendo com o delineado em gel. Então, eu vou pegar esse meu da Inglot e vou... Ó, peguei o pincelzinho aqui, coloquei o meu delineador. Bem pretinho, pode ver que ele é bem pigmentado. Agora, eu vou seguir esse esboço que eu fiz aqui com a sombra. Eu vou vir aqui. Vou seguir a mesma linha, tá? Como já tá com esboço, você já pode fazer assim, ó. Ou pedir pra cliente fechar o olho, que aí você vai sem medo. Ó, fiz o puxadinho ali, pego mais produto. E agora eu venho de encontro no final do meu olho. Olha como é bem pretinho, bem pigmentado. Aí eu vou vir aqui bem rente ao pelinho dos meus cílios. E vou deixar esse encontro, essa conexão bem bonitinha, tá? Bem feitinha. Se a cliente tiver esse espaço de pálpebra móvel bem curtinho, igual esse meu, ele é curto, mas não tão curto. Eu ainda poderia fazer uma camada bem fina de delineado aqui em cima, que ia ficar bem bonito. Mas se ela tiver quase nada aqui, não passa. Faz só no final para fazer aquele gatinhado mesmo, tá? O efeito gatinho. Eu vou vir um pouquinho aqui para baixo para fazer esse encontro. Para ficar harmônico. E a pontinha bem fininha. Olha só como é que ficou esse delineado. Por que eu falo pra você pedir pra cliente abrir o olho se ela tiver uma pálpebra assim mais gordinha, mais caidinha? Por esse motivo, ó. Se você olha de frente, o delineado aparentemente ele está normal. Mas quando você fecha, pode ver que ele dá uma leve ondulação aqui no finalzinho. Ó. Pode ver que ele faz reto e vira. Mas quando eu abro o olho, ele tá normal. Por isso que é importante pedir para a cliente abrir o olho para você ter realmente a certeza de como que o olho dela aberto vai ficar. E aí você tem o norte. E quando você faz com a sombra por baixo, você consegue ter mais clareza aonde você pode chegar com o delineado e não errar mais, tá bom? Para ficar mais bonito ainda, eu vou vir aqui finalizando esse olho com esse delineado na parte interna. Tá vendo aqui? Eu coloquei na parte interna. E eu vou vir depois passando um lápis de olho para ficar mais bonito, para dar acabamento aqui nesse olho. Olha só, quero mostrar uma coisa para vocês. Quando uma pálpebra é gordinha, você tem que usar as técnicas corretas para poder o delineado ficar muito bonito. Esse delineado que eu fiz aqui, dessa pálpebra gordinha, que é a minha, e um pouco caída, o delineado ele tá perfeito. Só que quando eu olho para mim, ele não está perfeito assim. Porque eu vejo aqui, ó, uma leve onda aqui nesse olho.
E eu vou mostrar pra vocês o porquê que você tem que seguir o olho da cliente e não o tradicional. Porque esse aqui é um delineado tradicional. E agora eu vou te mostrar a diferença do que eu estou te falando. Olha, você olhando assim, se eu fizer assim com o olho, ele tá perfeito. Mas esse aqui é um delineado tradicional para o olho normal, que não tem essa pálpebra caída nem gordinha. Vocês vão ver agora. Olha isso aqui. Só o fato de eu pegar um pouquinho aqui e levantar, olha como o delineado fica perfeito. Porque isso aqui é um delineado tradicional. Olha só, perfeito. Se eu levanto mais, quanto mais eu levantar, mais bonito ele vai ficar. Tá vendo? Olha só. Mas olha aqui. Olha só como é que tá. Se eu colo uns cílios muito volumoso aqui, ele vai disfarçar essa barriguinha que tem aqui do caimento da pálpebra. Esse lado aqui eu vou fazer o delineado que geralmente é usado em olhos mais gordinhos, olhos pequenos, tá? E eu vou fazer desse lado aqui o que eu uso em mim e da cliente que tem um olho pequeno igual o meu, que tem essa pálpebra aqui um pouquinho mais caidinha, mais gordinha. Então agora eu vou fazer o delineado nesse olho aqui, vou usar a sombra marrom um pouquinho mais escura. Vou tirar o excesso dela e vou aqui no finalzinho do olho, lembrando daquela linha, lembra que essa linha aqui você tem que fugir o máximo dela? Pois é, então eu vou fugir o máximo que eu puder dessa daqui. Vou virar esse lado para vocês conseguirem ver. E eu vou me posicionar de frente pro espelho e vou aqui, ó, no finalzinho, igual eu fiz do outro, certo? E vou trazer para fora. E agora eu venho pra dentro bem... Ó, eu peguei o outro do meio. Esse aqui eu vou pegar um pouco pra frente do meio. E vou bem fininho. Pode ver que eu tô levando bem fino. Pra poder a gente respeitar esse espaço que o olho permite fazer o delineado. Esse lado aqui eu vou demonstrar com a caneta, tá? Essa caneta da Elf. Esse delineador, gente do céu. Pensa no delineador maravilhoso, eu gosto muito dele, ele não sai fácil, tá? Ele é maravilhoso, então eu venho aqui, ó, do mesmo jeito, lembrando que eu vou seguir o meu esboço aqui, né? O meu rascunho. Pode ver que eu faço o traço bem fino. Bem fino mesmo, respeitando aqui esse espaço que eu tenho para trabalhar. Olha só a diferença que já tá. Eu vou te mostrar já já, calma. Deixa eu finalizar aqui, eu vou virar. Você vai ver. Já deixa esse like aí, se inscreva no canal caso não seja inscrita. Manda esse vídeo aqui para suas amigas aprenderem a mais e mais a se maquiar, para sair bem bonita com você. Gente, caneta, para quem não tem essa agilidade, é maravilhosa. Sem contar que elas dá para você apagar com o dedo, pegar um cotonete, enfim. Fazer o acabamento, sabe? Para ficar um acabamento bem bonito. Olha a diferença do lado pro... Não tá errado, esse lado tá certo, mas não pro meu olho. Não pro olho que tem pálpebra gordinha, caída, tá? Agora esse sim. Esse aqui, ó como ele respeita, né? Essa anatomia do meu olho. Então, quando respeita, fica mais harmônico, fica mais bonito, fica mais elegante. Eu particularmente amo, eu só uso esse tipo de delineado aqui. Praticamente, eu acho que eu nunca usei esse tipo de delineado. Eu acho que se eu usei uma vez foi muito. Por quê? Porque em mim não fica legal. Mas nas minhas clientes, né? Quando você for fazer na sua cliente, você tem que fazer aquilo que ela gosta, claro, respeitando a anatomia do rosto dela e, claro, tem que ser o gosto dela também. Você como profissional, você tem que conduzir o teu cliente, né? A tua cliente, o que é melhor, o que vai se encaixar melhor com o rosto dela. Claro que tem a questão da personalidade. Então, se ela gosta de um delineado maior, né, mais cheio, maior, mais tradicional, tá tudo bem, é só você fazer, ok? Agora eu vou só dar acabamento aqui, igual eu dei no outro. Olha só, gente, olha que coisa mais linda que fica
quando você usa as técnicas corretas para o tipo de olho correto. Aí fica ao seu critério, que você vai fazer, o que você vai entregar. Esse delineado em gel, querendo ou não, ele entrega mais porque ele tem mais durabilidade, né? Esse da Inglot é maravilhoso. E para aplicar ele, eu gosto de usar o diluidor também da Inglot, que eu amo de paixão. Olha a diferença que fica de um olho pro outro. Esse não tá feio, tá bonito, mas não pra mim, não pro meu tipo de olho. Tá? Então é isso que você tem que entender, que cada pessoa tem uma beleza diferente, tem um gosto também diferente e anatomia também diferente, tá? Então você tem que saber disso. Agora eu vou finalizar esse olho e vou te mostrar o resultado final, como que vai ficar. Prontinho, o olho finalizado, gente. Olha a diferença desse olho para esse. A técnica faz toda a diferença na hora de você executar. Olha isso aqui. Esse olho parece que está bem maior e esse aqui parece que está bem menor. Porque esse aqui ele alongou, só que ele cresceu também. Esse aqui ele apenas alongou o olhar. Olha assim, olha isso. Você olha assim, fica até legal, né? Mas quando faz esse olhar aqui de frente, a gente consegue perceber qual que é que vai casar melhor com esse tipo de olho, que no caso seria esse delineado aqui um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais fino, mais sutil, do que esse aqui que é o clássico, né? Não fica feio, não fica feio. Só que para ficar mais bonito ainda, esse aqui teria que ser um gráfico para ficar com o efeito do clássico. Que aí eu iria vir aqui nessa parte, ó, quando eu fico de frente, eu viria aqui nessa parte para preencher e ficar aquele delineado clássico, né? No caso desse tipo de olho. Então é isso, maravilhosas. Espero que vocês tenham gostado de aprender mais um pouco sobre o delineado. Foi um vídeo bem rápido, mas eu espero que tenha acrescentado para você. Agora, ó, põe em prática para você conseguir executar um delineado assim, ó, perfeito, tá bom? Lembrando que quem aprende não depende. Já deixa seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrita. E é isso, maravilhosas. Beijo para vocês e até mais. Tchau!